Você acredita que a Bíblia é a palavra de Deus? Certamente a sua resposta será sim, mas como as pessoas poderão de fato saber se o que você crê é verdadeiro? Pessoal, apenas declarar não é o bastante. As pessoas precisam ver o testemunho verdadeiro da sua fé, por intermédio das suas atitudes. A lição de hoje vai falar sobre a fé e a prática da palavra de Deus. E agora, para adolescentes, nós vamos orar. Senhor meu Deus, neste momento, meu Pai, nós te agradecemos pela oportunidade de conhecer mais de Ti e da Tua palavra. Que o Senhor, meu Deus, venha falar conosco durante toda esta lição e que sejamos a cada dia transformados em homens e mulheres mais parecidos com o Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Paz para adolescentes, meu nome é Arthur e vamos ler Tiago 1:22, que diz assim: E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Essa foi a nossa leitura bíblica de hoje para adolescentes. Tchau! A Bíblia destaca a importância de viver uma fé que pode ser confirmada através das suas boas atitudes. O apóstolo Mateus, ao relatar as palavras de Jesus, diz que a justiça praticada por seus seguidores devia superar aquela praticada por escribas e fariseus, grupos religiosos da época. E nós? Será que estamos praticando os ensinamentos da palavra de Deus? Para a gente entender melhor, vamos pontuar algumas coisas. Em primeiro lugar, é importante entender que a salvação não é pelas obras. Não são as obras que tornam a pessoa merecedora do céu, e sim a fé em Jesus Cristo como nosso único Senhor e Salvador. Praticar boas obras é um dever de todo cristão. É preciso realizar uma autoanálise, isto é, refletir sobre suas próprias atitudes. Será que estamos vivendo uma vida coerente com a palavra de Deus? Os bons frutos revelam o verdadeiro crente que há em nós? Nosso jeito de viver reflete a fé que pregamos? Tiago afirma: meus irmãos, que adianta alguém dizer que tem fé se ela não vier acompanhada de ações? Essa fé, se não for acompanhada de ações, ela é morta. O cristão de verdade dá bons frutos. Um pré-adolescente que tem a fé em Deus, ele dá o testemunho dessa fé com a sua forma de viver, com o seu comportamento, com os seus amigos, obedece aos seus pais, evita as más companhias, respeita os seus líderes, tem prazer em vir à casa do Senhor. Um pré-adolescente que vive dessa forma tem essa e muitas outras virtudes. Pré-adolescentes, a lição de hoje bate na tecla de que não adianta saber a Bíblia inteira de cor se a nossa vida continua igual. A fé de verdade não fica parada, ela provoca uma reação. Mas você sabia que existem fatos da história antiga que provam que ser um cristão apenas de teoria é impossível? Aqui estão 3 curiosidades incríveis que você não sabia. 1. Você sabia que o autor dessa lição tinha joelhos de camelo? O texto principal que estudamos hoje foi escrito por Tiago. Ele ensinou que a fé sem obras é morta, mas ele não ficava só escrevendo sentado numa mesa confortável. A história conta que Tiago levava tão a sério a prática de oração que ele passava horas e horas ajoelhado no chão de pedra do templo, pedindo a Deus pelas pessoas. Resultado, de tanto ficar ajoelhado, a pele dos joelhos dele ficou tão grossa, dura e calejada que as pessoas diziam que pareciam os joelhos de um camelo. Ele provou com o próprio corpo que ter fé dá trabalho e exige esforço físico. 2. Você sabia que hipócrita era uma profissão? A lição alerta sobre pessoas que apenas escutam a palavra, mas não praticam, enganando a si mesmas. Na época de Jesus, isso tinha a imagem muito clara. O segredo: nos teatros antigos, os atores usavam máscaras gigantes de barro ou madeira. O mesmo ator podia fazer o papel de um herói sorridente e 5 minutos depois colocar uma máscara de vilão chorando.
A palavra para ator era hipócrita. Quando a Bíblia diz para não sermos hipócritas, ela está dizendo: não use máscara. Deus não quer que você use a máscara de santo no domingo e troque para a máscara da bagunça na segunda-feira. Ser cristão é ter o mesmo rosto, o caráter de Cristo, em qualquer lugar, sem atuação. 3. Você sabia que o mensageiro era a mensagem? A revista diz que nossas ações são uma carta lida por todos. Hoje, se o carteiro estiver de mau humor, a carta chega do mesmo jeito, mas antigamente era diferente. No Império Romano, quando um rei enviava uma carta importante, o mensageiro precisava se comportar com a mesma dignidade do rei. Se o mensageiro fosse pego mentindo, roubando ou brigando no caminho, ninguém acreditava na carta que ele carregava. A carta era jogada fora por causa do mau comportamento do entregador. Você é o mensageiro de Deus na escola. Se as suas atitudes, suas obras forem ruins, ninguém vai querer ler a carta, o evangelho, que você diz que carrega. O seu comportamento valida a mensagem. Imagine que ser cristão se tornasse um crime proibido por lei hoje e a polícia começasse a investigar a sua vida. Se eles olhassem apenas para suas atitudes na escola, como você trata os colegas, se você mente, se você ajuda, eles encontrariam provas suficientes para te prender ou você seria solto por falta de evidências. Pense nisso, a sua fé deixa digitais ou é invisível? Viver os valores do Evangelho tem um poder enorme de influenciar as pessoas que estão ao nosso redor. Existe uma frase muito famosa que diz: as palavras convencem, mas o exemplo arrasta. E essa frase faz muito sentido para nós, cristãos. A nossa finalidade é influenciar aqueles que ainda não creem para que aceitem a palavra de Deus. Mas pense bem, se queremos influenciar a sociedade, não basta apenas a gente falar. Nós precisamos viver de acordo com o Evangelho. Quando as pessoas veem a verdade na nossa vida, elas tendem a seguir o nosso exemplo. E isso nos leva ao segundo ponto: sermos verdadeiramente transformados. O apóstolo Paulo usou uma imagem muito forte quando ele escreveu aos cristãos de Corinto. Ele disse que eles eram a carta de Cristo escrita para o mundo. E isso significa que através do nosso viver, Jesus Cristo se comunica com a humanidade. Então fica aqui uma pergunta muito séria para cada um de nós hoje. Qual tipo de mensagem a sua vida tem transmitido? Pensem na escola, no curso, no bairro e até dentro de casa. Existem pessoas observando como vocês se comportam. São corações que têm sede da mensagem do Evangelho. Precisamos refletir sobre as nossas atitudes, afinal, elas têm o poder de atrair as pessoas para Jesus ou de afastá-las dele. Por isso, não deixem de anunciar a salvação, falem de Jesus, mas lembre-se, a pregação será vazia se não vier acompanhada de um testemunho vigoroso. Pré-adolescentes, o nosso coração precisa estar verdadeiramente rendido a Cristo, para que o nosso exemplo fale tão alto quanto as nossas palavras. Certa vez Jesus questionou os seus discípulos: por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem as coisas que eu digo? Com essas palavras, Jesus fez duras críticas para aqueles que não vivem os bons conselhos e orientações da palavra de Deus. Pessoal, ser apenas ouvinte e não praticante dos ensinamentos de Cristo resulta em pouca influência do Evangelho na forma de pensar e agir de uma pessoa. E essa mesma pessoa pode até fazer parte da igreja, mas ela não terá comprometimento nenhum com o reino de Deus. A paz do Senhor, pré-adolescentes! Eu sou o Doutor Teológico. E eu sou o Doutor Teologiquinho. E hoje a nossa missão é descobrir por que algumas coisas caem e outras ficam em pé. Jesus contou a parábola dos dois construtores. Um cavou fundo na rocha e o outro construiu na areia. Mas será que isso funciona na vida real? A engenharia explica. Olhem para esta beleza, a Torre de Pisa, na Itália. Ela
É famosa, bonita, feita de mármore branco e torta, muito torta. Mas vocês sabem o motivo científico? Não foi o vento, foi a preguiça. Essa torre pesa 14.500 toneladas. É o peso de mais de 2.500 elefantes. E sabe o que os engenheiros de 1173 fizeram para segurar tudo isso? Eles cavaram uma fundação de apenas 3 metros. 3 metros é mais raso que o fundo de uma piscina olímpica. E o pior, o chão não era rocha. Era uma mistura de argila mole, areia fina e conchas do mar. Era como construir um prédio em cima de uma esponja molhada. Em Lucas 6,49, Jesus chama isso de construir sobre a terra sem alicerce. O resultado? Ruína. A torre só não caiu ainda porque gastam milhões e milhões de dólares segurando ela. É uma vida de aparência, bonita por fora, mas quase caindo por dentro. E agora vamos para Dubai. Esse é o Burj Khalifa, o prédio mais alto da história da humanidade. Ele tem 828 metros de altura. Mas espera aí, Dubai fica no deserto e lá só tem areia. Como é que esse prédio não afunda? Aí que está o segredo da sabedoria. Lucas 6,48, o texto diz que o sábio cavou e aprofundou. Eles não pararam na superfície. Eles enfiaram 192 estacas de concreto a 50 metros de profundidade. Mas tem um detalhe incrível que eu quero mostrar para vocês agora. O que segura esse prédio não é só a ponta da estaca na pedra, é uma força chamada atrito lateral. Querem entender como a obediência segura sua vida através desse conceito? Presta bem atenção em como essas estacas funcionam. Se você simplesmente coloca em uma fundação ou no chão frouxo, de qualquer jeito e sem compromisso, ela não tem firmeza nenhuma. É fácil de ser arrancada. Qualquer tempestade tira você da igreja, mas é preciso praticar a palavra de Deus. E praticar exige esforço, exige pressão. Quando você obedece a Deus, você diz não para o pecado. Você está compactando a sua fé ao redor da sua vida. A terra aperta a estaca com tanta força que ela se torna inabalável. Isso é o atrito. O que segura o prédio gigante não é uma cola, é o contato firme e constante com o solo sob alta pressão. É isso que acontece com o Burj Khalifa e é isso que acontece com você. Quando você pratica a Bíblia, você cria raízes, você cria atrito com a verdade e a tempestade vem. A gravidade puxa para baixo, mas a pressão da sua obediência te segura firme. O tolo quer a vida fácil, de 3 metros de profundidade, igual a Torre de Pisa. Mas o sábio paga o preço de cavar 50 metros e se apertar com a palavra de Deus. Não seja uma Torre de Pisa espiritual. Seja um Burj Khalifa. Cave fundo. Obedeça firme e nada vai te derrubar. E esse foi o Doutor Teológico E Doutor Teologiquinho. Tchau! Até a próxima! A gente sabe que nessa fase da adolescência é comum, às vezes, agir por impulso ou ser um pouco impaciente. Só que precisamos lembrar que isso tem um preço. O futuro de vocês depende diretamente das escolhas que vocês estão tomando hoje. Pensem da seguinte forma: aquele que ouve a palavra de Deus, mas não pratica, ou seja, vive indiferente aos valores do Evangelho, infelizmente vai colher resultados muito ruins. É a consequência natural de uma vida distante da vontade de Deus. Por outro lado, aquele que ouve a mensagem e busca praticá-la, vivendo de forma coerente com a Bíblia, agrada o coração de Deus.
Olá, pré-adolescente! Que momento fantástico vamos ter com vocês aqui hoje. Veja que questão inteligente. A pergunta é: quais são as diferenças de viver uma vida que busca a prática da palavra de Deus e a vida que resolve ignorar esses ensinamentos? Turminha, preste atenção. Quando a gente fala em seguir a Bíblia, muita gente acha que a única diferença é sobre para onde nós vamos depois de morrermos, céu ou inferno. Mas a grande diferença é brutalmente sentida sobre como nós vivemos o nosso hoje, o nosso agora. O próprio Jesus Cristo respondeu a esta exata pergunta de vocês no final do seu famoso Sermão do Monte, no capítulo 7 do Evangelho de Mateus. Ele contou a parábola de dois construtores, um homem prudente e um homem sensato. A parábola dos dois construtores está em Mateus 7. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. O homem prudente, que representa aquela pessoa que busca, ouve e pratica a palavra de Deus, é como alguém que constrói a sua casa sobre a rocha. Ele teve que cavar muito fundo, deu trabalho, exigiu tempo, suor e disciplina. Exatamente como dá trabalho parar para ler as escrituras, para obedecer aos pais, para orar e buscar a Deus. Já o homem sensato, que representa quem ignora o ensinamento de Jesus Cristo, vive pelos seus próprios instintos, construindo a sua casa sobre a areia. É rápida, é fácil, não tem muito trabalho. Porém, qual é a questão? A tempestade vem para os dois. O cristão verdadeiro e a pessoa que zomba de Deus enfrentam os mesmos ventos. O crente fica doente, a família passa por crises financeiras, o adolescente cristão sofre pressões, igualzinho a quem ignora a Bíblia. A diferença não é a presença ou a ausência de tempestade. A diferença absoluta é a fundação. Jesus disse que quando as chuvas caírem e os ventos fortes baterem na casa de areia, será grande a sua ruína. A estrutura emocional, psicológica e familiar desaba completamente. É o que vemos hoje. Pessoas desabando, entrando em depressão profunda e destruindo o próprio futuro diante das crises. Porque construíram suas vidas na areia do entretenimento e das opiniões alheias. Mas, quando a mesmíssima tempestade bateu com violência na casa sobre a rocha, aquele que pratica a Bíblia, a casa balançou, a chuva caiu, mas ela não caiu, porque estava fundamentada na rocha. A gigantesca diferença de viver e praticar a palavra de Deus é que você ganha sabedoria divina para não tomar decisões estúpidas e que vão destruir a sua juventude. E ganhar a paz de Cristo para suportar qualquer vento contrário, sabendo que o seu alicerce não afunda. A palavra de Deus é a nossa rocha inabalável. Deus abençoe vocês! Pessoal, para concluir a nossa aula, fica esse alerta importante. Ouçam sempre o conselho da palavra de Deus. Rejeitem qualquer pensamento, ideia ou influência que tentem afastar o coração de vocês do Senhor. E agora chegou o nosso momento tão especial. Momento de honrar a Deus com as nossas finanças. E eu quero te convidar a não fazer isso com pesar, mas com coração alegre, reconhecendo todas as benesses que Deus tem nos feito. Abaixo temos a nossa conta bancária e o nosso Pix. Mas eu queria te convidar também para um outro projeto, Projeto Mil Valentes.
A intenção é adquirirmos este espaço que Deus tem usado para abençoar tantas vidas. E você pode ser um contribuidor dessa obra. Provérbios 3,9 diz: honra a Deus com a sua renda e com as suas primícias, e serão fartos os teus celeiros. A promessa de Deus. Então, com esse ato de fé, oferte na casa de Deus e seja abençoado em nome de Jesus. Pessoal, nós chegamos no momento do nosso quiz para ver se vocês aprenderam e entenderam tudo sobre a nossa lição. Pergunta 1. O que comprova a fé? Letra A. Praticar o que a palavra ensina. Letra B. Saber falar de Deus. Letra C. Orar só em momentos difíceis. Ou letra D. Conhecer histórias bíblicas. Tempo na tela. E o tempo se esgotou e a resposta correta é a letra A. Praticar o que a palavra ensina. Número 2. Por que dizer eu creio não basta? Letra A. Porque a fé se confirma nas atitudes. Letra B. Porque palavras têm pouco valor. Letra C. Porque líderes dão o exemplo por nós. Ou letra D. Porque crer é só opinião pessoal. Tempo na tela. Se você respondeu a letra B, porque palavras têm pouco valor, você errou, porque a resposta correta é a letra A, porque a fé se confirma nas atitudes. Terceira pergunta. Qual atitude revela a prática da palavra? Letra A. Ajustar escolhas só quando é cobrado. Letra B. Obedecer e respeitar as autoridades. Letra C. Fazer o que convém no momento. Ou letra D. Rejeitar a correção para não se sentir mal. Tempo na tela. Tempo esgotado e a resposta correta é a letra B. Obedecer e respeitar as autoridades. Quarta pergunta. O que enfraquece o testemunho cristão? Letra A. Ter dúvidas em alguns momentos. Letra B. Buscar ajuda quando erra. Letra C. Dizer que crê, mas viver o contrário. Ou letra D. Reconhecer as falhas. Tempo na tela. E o nosso tempo se encerrou e a resposta correta é a letra C. Dizer que crê, mas viver o contrário. Quinta e última pergunta. O que fortalece a fé nas dificuldades? Letra A. Esperar que tudo se resolva sozinho. Letra B. Manter obediência e oração. Letra C. Confiar só no próprio esforço. Ou letra D. Evitar enfrentar problemas. Tempo na tela. Tempo esgotado e a resposta certa é a letra B. Manter obediência e oração. E esse foi o nosso quiz. Espero que vocês tenham acertado tudo. E se você gostou desse conteúdo, curta, comente, compartilha, se inscreva no nosso canal e ative o sininho de notificações para que você não perca nenhum conteúdo e mais pessoas conheçam a palavra de Deus. Vamos orar? Senhor Jesus, obrigada por mais uma aula, obrigada por todos os ensinamentos. Que o nosso coração seja obediente e fale de Ti com toda a nossa maneira de viver. Em nome de Jesus, amém! Amém. Tchau, pessoal! Pois corta isso, tá, gente? Corta isso, tá, gente? O testemunho verdadeiro da sua fé. As precisam ver o testemunho verdadeiro. Não, para, cara. Como eu tava conseguindo, tá vendo, irmão? Toda vez que a gente grava é assim. Toda vez que a gente vai gravar, essa risaiada que ela arruma.
As pessoas precisam ver o testemunho verdadeiro da sua fé. Da sua fé? Cadê o acento? Não, fui eu. A Bíblia destaca a importância. Eu vou gravar com você, você faz alguma coisa que me lembra do que. Eu vou ficar sem entender. Pois corta isso, gente. Corta isso, gente.